Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem provocador: fascismo 2.0. A ideia aqui é usar esse termo como uma ferramenta para a gente entender uma nova forma de poder que talvez esteja se desenhando no nosso mundo, um mundo cada vez mais digital. Então, para começar, vamos direto ao ponto com a grande questão dessa análise. Será que os nomes que a gente usa, tipo democracia de um lado, totalitarismo do outro, ainda dão conta de explicar como o poder funciona hoje em dia? Ou será que tem algo novo acontecendo bem debaixo do nosso nariz, algo que a gente ainda nem sabe como chamar? Para investigar essa possibilidade, a análise propõe uma nova lente. E olha, é super importante a gente entender uma coisa logo de cara. Quando se fala em fascismo 2.0, não se está comparando hoje com o fascismo histórico do século XX. A ideia é usar o termo como uma ferramenta, uma forma de analisar os sistemas de controle que existem agora. E aqui está a definição que guia todo o raciocínio, percebe? A palavra-chave aqui é arquitetura de poder. O foco não é tanto na ideologia, mas sim na função, ou seja, como a tecnologia e o nosso próprio consumismo são usados para criar um tipo de controle social que é muito sutil, mas que está em todo lugar. E aqui está o pulo do gato dessa análise. A tese é que está rolando uma convergência global. Países que, no papel, têm ideologias completamente diferentes, pense em democracias liberais e estados autoritários, estariam, na prática, desenvolvendo mecanismos de controle que são, no fundo, muito parecidos. Para deixar isso mais concreto, o estudo aponta para um caso bem específico, que seria o exemplo mais claro desse modelo em ação. A China é apresentada aqui como uma espécie de protótipo, o laboratório mais avançado dessa nova arquitetura de poder. E aqui tem uma distinção que é, assim, fundamental. Não se está falando daquele totalitarismo clássico, sabe? Baseado no medo, no terror explícito. É outra coisa. É um totalitarismo que funciona pela vigilância constante. E olha que curioso, pela conveniência. O controle se mistura tanto com as facilidades do dia a dia que ele quase some, fica invisível. O sistema de crédito social é o exemplo perfeito de como isso funciona na prática. Pensa bem, a punição não é a prisão, não é a violência física, é a exclusão. O seu comportamento como cidadão é monitorado e vira uma pontuação. E essa pontuação, que está ligada aos seus aplicativos de pagamento, pode te impedir de comprar uma passagem de avião ou de matricular seu filho numa boa escola. É o controle pelo medo de ficar de fora. E essa mesma lógica, essa mesma ideia de um controle mais sutil, se aplica à forma como a China projeta seu poder no mundo. A expansão não acontece mais com exércitos e tanques, mas sim com o que a análise chama de imperialismo de infraestrutura e digital, como a nova Rota da Seda. O domínio vem pela dependência tecnológica e econômica, e não pela ocupação de um território. Ok, e é agora que a análise dá uma virada bem interessante. Depois de olhar para a China como protótipo, a pergunta se volta para o Ocidente. Será que uma função de controle parecida também não está surgindo por aqui, só que de um jeito diferente? E essa imagem resume bem a ideia central da convergência. De um lado, na China, um modelo de vigilância totalmente centralizado, que vem de cima para baixo, do Estado. E no Ocidente, a tese é que o modelo é distribuído. Ele nasce de uma fusão, de uma parceria entre o setor público e o privado. E o motor disso tudo não é uma ideologia política, mas a própria lógica do mercado. É daí que vem esse conceito de grande irmão distribuído. Não existe um único centro de comando. O que existe é uma rede, uma teia que conecta agências do governo e as gigantes da tecnologia que, por sua vez, coletam nossos dados para vender produtos. É uma vigilância que emerge dessa parceria, muitas vezes pouco transparente. Essa tabela, olha, é praticamente o coração do argumento. Ela coloca lado a lado os sistemas para a gente ver as semelhanças funcionais. O controle social, que no fascismo clássico era pura repressão violenta, vira o sistema de crédito social na China e, no Ocidente, a vigilância por análise de dados. A expansão de poder deixa de ser por território e passa a ser por infraestrutura ou por sanções econômicas. A função é a mesma, só que os métodos foram atualizados. Então, como esse poder se manifesta na prática? A análise pega aquelas ferramentas clássicas de poder, o soft power e o hard power, e mostra como elas foram, digamos, atualizadas para a era digital. Vamos começar pelo soft power, que é o poder de influenciar, de atrair. Antigamente, isso era sobre exportar filmes, música, valores. Hoje, a coisa ficou bem mais tecnológica. O soft power moderno funciona com propaganda feita por algoritmos, com manipulação de dados em massa para influenciar o que as pessoas pensam. As redes sociais viraram o grande campo de batalha das narrativas. E o hard power, o poder da força, da coerção. Bom, ele também mudou de cara. A ideia de uma invasão militar se tornou menos comum. Em vez disso, o que a gente vê é, por um lado,
uma militarização das polícias para o controle dentro de casa, e, por outro, o uso de sanções econômicas como uma arma de guerra mais silenciosa contra outros países. Para não ficar só na teoria, a análise aponta exemplos bem concretos. A gente vê polícias locais usando equipamentos e táticas que antes eram exclusivas de exércitos em guerra, e também vê sanções econômicas sendo usadas para estrangular a economia de um país inteiro e forçar uma mudança. A coerção se torna mais cirúrgica, menos espetacular que uma guerra, mas nem por isso menos eficaz. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na parte final, que é pensar nas consequências. Afinal, o que tudo isso significa? O que está em jogo aqui? Um dos primeiros pontos, e um dos mais graves, é que essa nova arquitetura de poder coloca em xeque todo o direito internacional. As leis que a gente tem hoje foram criadas para um mundo de guerras entre nações com exércitos uniformizados. Elas simplesmente não sabem o que fazer com uma guerra híbrida, com um imperialismo digital ou com o poder imenso de uma empresa de tecnologia. E isso nos leva a uma ideia que é central para entender por que esse sistema funciona tão bem: a cidadania consumerista. É a ideia de que a nossa identidade como consumidor, o que a gente compra, o que a gente curte, acabou se tornando mais importante do que a nossa identidade como cidadão. E é exatamente essa brecha, essa apatia cívica, que esses novos sistemas de poder exploram. E tem uma citação no estudo que amarra tudo isso de forma bem direta. Ela diz que a verdadeira ameaça não é só externa, de um outro país ou de uma tecnologia. A ameaça também é interna. É a nossa própria passividade que permite que tudo isso aconteça. O grande desafio seria superar essa condição de consumidor apático. E para fechar, a análise nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. No mundo onde cada passo, cada clique, cada compra é rastreada e transformada em dados, o que de fato significa ser um cidadão? Como a gente pode ir além e ser mais do que apenas um perfil de consumo? A questão fica em aberto.